Ela fora, vendo o namorado saboreando pipocas, contudo, seguiu sempre, vencendo encontrões. Atingindo a Praça Marechal Floriano, abancou-se, vasculhando o cérebro atormentado. Sentia-se, enfim, absolutamente sozinha, completamente desamparada. Comprimindo a cabeça entre as mãos, queria ideias, alguma ideia que lhe ofertasse saída do antro pungente da angústia. Debaúde, irmão Félix, ao enlaçá-la, lhe assoprava conceitos de paciência e cordura, inutilmente se referia à bondade e ao perdão. Aquele coração juvenil, conquanto bondoso, figurava-se, agora, um lago límpido que vulcão oculto, de inesperado, fazia referver. Todas as orlas abertas, em bocas de incêndio, pelas quais as ondas do pensamento fugiam, precipitadas. Nenhum lugar exposto à receptividade, nenhum ponto marcado ao equilíbrio e ao silêncio. No crânio tumultuado, uma ideia surgiu, ensejando-lhe tênue fio de esperança. Telefonar. Poderia telefonar para a residência dos Torres. Gilberto, indubitavelmente, estaria ao pé da genitora enferma. Além disso, Marina viajara pela manhã. Uma razão a mais para que se não retirasse do carinho necessário à doente. Ainda assim, refletiu o traço, seria muito provável que ele, à distância, lhe embaísse a boa-fé. Insopitável desconfiança amargava-lhe o coração qual raiz espinhosa. Não descortinava, contudo, saída melhor. Conversar. Ouvi-lo. Tinha sede da verdade, ansiava saber. Raciocínios contundentes entrechocavam-se-lhe na cabeça atribulada. Não retornaria ao lado Flamengo. Entre voltar à casa dos Nogueiras e morrer, preferia morrer. Perscrutou circunstâncias, analisou-se, meditou. Pensamento estranho assomou-lhe, de súbito. Disfarçar-se, fingir. Para alcançar a verdade, mentiria. Entraria, sim, no jogo com aquilo que se lhe apresentou à imaginação, como sendo a cartada final. Marita concluía que ela e a irmã, pela intimidade e pela convivência, tinham vozes semelhantes, maneiras afins. Chamaria o rapaz como sendo Marina, imitar-lhe-ia, quanto possível, o tom de palestra, repetir-lhe as palavras de uso mais frequente no trato doméstico. Simularia estar voltando, inopinadamente, de Teresópolis. O moço, assim abordado, confessaria, de modo inequívoco, tudo o que sentisse, com respeito a ela própria. A sofredora criança consultou o relógio pulseira. 10 minutos para as 9. Desejava ambiente familiar para a ligação. Lembrou-se de Dona Cora, cliente da loja em Copacabana, que se lhe fizera amiga íntima e em cujo apartamento costumava telefonar, quando inevitável. Levantou-se, algo reanimada, para a busca de condução, entretanto, somente aí deu pela falta da bolsa que largara na fuga. Faltava o dinheiro, mas não desistiu. Acenou da calçada ao primeiro táxi disponível. Consultou o motorista se lhe podia fazer o favor de atender, com pagamento à porta de casa. Estava sozinha e esquecera-se do horário. O profissional correto notou-lhe a tristeza e o acanhamento. Compadeceu-se. Alegou que recusava, sistematicamente, conduzir pessoas que encomendavam serviço, criando problemas. Entretanto, no caso, faria exceção e aqueceu. A breve trecho, seguíamos, junto dela, para Copacabana. No endereço indicado, saltou, fez-se acompanhar pelo condutor ao apartamento da amiga, sendo recebida com a lhaneza que esperava. Segredou, envergonhada, para Dona Cora que se achava em apuros, se ela não dispunha, naquela hora, de algum dinheiro para emprestar. Pagaria no dia seguinte. A dona da casa, espontânea e bondosa, não titubeou. Abriu pequena gaveta e falou sorrindo, só 400 cruzeiros, o marido não estava. Marita, reconhecida, explicou que a importância bastava. Depois da corrida paga, disse para a senhora que andara em serviço extra, fora em seguida ao Leblon visitar um doente, afetando que somente naquele instante conseguiria tomar o ônibus para casa. Antes disso, porém, tinha necessidade de um telefonema. Conversação com pessoa muito íntima. Dona Cora cedeu-lhe a peça inteira e acrescentou, gentil, que ia arranjar um cafezinho. Falasse à vontade, ninguém a interromperia. As duas filhinhas dormiam, há muito, e o esposo que substituía um colega, no trabalho, não regressaria tão cedo. A dona da casa afastou-se para a cozinha, isolando a sala. E, ali, diante de nós, sem que nos percebesse, de leve, os corações solidários, Marita discou, sofrendo a emoção de modo a fantasiar a alegria da outra. Escutamos, transidos, o diálogo juvenil que nos ficaria, então, na memória, gravado frase a frase. Da residência dos Torres. Sim. Quem no aparelho? Gilberto. Sim. Oh. Meu bem, pois você não está conhecendo. Conhecendo quem? Eu. Marina. Acabo de chegar. Ah. Marina. Que surpresa boa.
Por que essa demora? Estamos todos em casa, esperando. Telefonar por quê? Quis saber, meu amor, se você está bem, se passou bem o dia. Saudades, eu também. Muita saudade, venha. E a mamãe? Melhor? Pouquinho. Escute, para que conversar? Corra para cá, venha logo, um momentinho só. Escute. Passei rapidamente em casa, no Flamengo, para conversar com mãezinha certas coisas. Estive com duas amigas em Teresópolis que me encheram a cabeça. Estou perturbada, ciumenta, que é que há? Marita, ora. Marita. Tenho nada com ela. Mas eu soube o quê? Que vocês dois estão em compromisso. Sei que vocês andavam juntos, mas tanto assim não sabia. Bobagem, é muita conversa que não pude desmentir, perda de tempo. É muita gente biruta. Morou. Estive com o papai ainda agora. Nesse ponto da conversação singular, a voz dela titubeou. Ouvi o bastante para reconhecer-se desdenhada, batida. Entretanto, aspirava a lia do cálice. Necessário inteirar-se acerca de quanto Gilberto havia descido. Receava descobrir-se. Indispensável toda a precaução, a fim de escalpelar o insulto de que fora vítima. A pausa, no entanto, foi curta. Gilberto, no outro lado, pronunciou a deixa oportuna. Então, explique-se. Bem, você naturalmente deve saber agora o que aconteceu. O velho me procurou. Ele mesmo telefonou, sabe? Conversamos pessoalmente, acertamos tudo. Quer dizer que Marita, imagine. Escreveu-me pedindo encontro. O velho soube de tudo antes e me pediu dizer que iria, mas que eu não fosse. Entende? No fim de contas, como é que você se arranjou? Escrevi um bilhete, prometendo vê-la, mas combinei com o velho para que ele mesmo fosse buscá-la. Ele mesmo é quem propôs a solução. Você sabe, não podia deixar de atendê-lo. Primeira vez. Estou perplexa, nervosa. Não compreendo. Ele me pediu escrever aceitando, para que Marita não ficasse chocada. Disse que ela tinha estado borocochô e prometeu que lhe iria procurá-la, de modo a dar conselhos e a reanimá-la com uma boa notícia, uma excursão à Argentina. Como? Olhe lá, Argentina. Uma viagem para a Argentina. Uma risada seguiu-se e, depois dela, a consideração sarcástica, sanatório, meu bem. Sanatório ou hospício? Para Marita, só sanatório e, quanto mais longe, melhor. Argentina para uma e Petrópolis para dois. Nesse ponto da entrevista, a jovem baqueou. Debruçou-se na cantoneira, inabilitada a retomar o fone, à vista dos soluços que lhe rebentavam do peito. Escutávamos, nitidamente, a voz do rapaz, à distância, gritando, Marina. Marina. Digo que há, diga, diga. A pequenina mão encharcada de lágrimas, no entanto, repôs o fone no gancho, com a tristeza de quem cerrava, em definitivo, as portas do coração. A moça dedicou alguns minutos ao refazimento, reconstituiu, quanto possível, a tranquilidade fisionômica e tornou à sala. Embaraçada, referiu-se ao dinheiro emprestado. Que Dona Cora lhe perdoasse o incômodo. Se não pudesse voltar em pessoa, no dia seguinte, a companheira de sessão na loja, Nelly, que lhes era também íntima, faria o pagamento, considerando-se a hipótese de ela, Marita, não se achar em serviço. Bastaria procurar. Dona Cora riu-se, cordial. Não pensasse naquilo. Prestimosa, estendeu-lhe o café que ela aceitou, constrangida. Conversa vai, conversa vem, a amiga estranhou-lhe o abatimento, a palidez, os olhos que não cessavam de chorar. Marita explicou-se, ensaiando um sorriso que não chegou a debuxar-se. Alegou-se gripada. Tinha coriza renitente, coriza brava. E, a propósito, indagou se ela julgava possível encontrar ainda o Sr. Salomão, naquele instante, depois das 10, na farmácia vizinha. Gostaria de se aconselhar com ele sobre um antigripal. Trazia a cabeça pesada, os pulmões doloridos. A delicada anfitriã pediu um momento e correu ao telefone para voltar, quase de imediato, dizendo que o farmacêutico a esperaria. Estava a sair do plantão, que ela não se delongasse. Marita agradeceu, despediu-se e seguimos-la, passo a passo. O Sr. Salomão, velhinho calmo e complacente, em cujo olhar se adivinhava a brandura dos que se fazem servidores espontâneos da humanidade nos encargos que exercem, acolheu-a, solícito. Ocultando os intentos recônditos, a recém-chegada falou-lhe do resfriado. Afirmou sentir dores, vertigens. O boticário, de modos antigos, habituado ao ofício a representar-se de médico para os amigos, nos casos sem maior importância, pediu. Lhe mostrasse a língua. Examinou-a com a prática de muitos anos, ao pé de enfermos, sem achar motivo de preocupação. Aplicou o termômetro. Nenhuma febre. Sorriu, paternal, e aconselhou a ir para casa, descansar. Não deveria aceitar serviço extra,
até aquela hora da noite, comentou Bonachão, e acrescentou que ela facilmente encontraria remédios para comprar, mas não a saúde. Indicou-lhe aspirina para a nevralgia, que supunha em ação, repouso. A jovem recolheu os medicamentos, fez o gesto de quem se inclinava a retirar-se, satisfeita, e voltou à carga, aparentando recordar uma providência esquecida. Salomão, disse com decidida curiosidade a transparecer-lhe da voz, não sei se você está lembrado de Joia, a minha velha cadelinha, que os meninos algumas vezes abraçaram na praia. Como não? Aquela inteligência de animal, brincando de esconder. Até hoje, os netos imitam o andar de gatinhas que ela inventou. Pois é, prosseguiu Marita, afetando pena, nossa pequena Joia está no fim. Que foi? O veterinário explicou, mas não guardei o nome da moléstia, doença incurável. Grita sem pausa, um martírio. Continuando, falou para Salomão que o bichinho se tornara problema no apartamento. O síndico reclamara várias vezes. Vizinhos andavam contrafeitos. Os pais aguardavam que o veterinário amigo voltasse de São Paulo, a fim de que se aplicasse a eutanásia. Entretanto, haviam autorizado tanto a ela, quanto à irmã, o emprego de algum remédio que pudesse trazer o descanso final. Joia estava abatida, gasta. Lamentava perdê-la, fora-lhe companheira, no Flamengo, desde quando se ausentara da escola, simples menina. Ainda assim, aditava, era preciso enfrentar os fatos e poupar ao animalzinho maiores sofrimentos. Não teria o amigo algumas pílulas adequadas? Ouvira referências a comprimidos que, administrados em dose alta, propiciavam a morte, absolutamente sem dor, no entanto, não lhes conhecia o nome. O farmacêutico, sem qualquer prevenção, confirmou. Sim, talvez tivesse no estoque alguns desses anestésicos de elevada potência e salientou que se a cadelinha fora condenada pelo veterinário não deveria ser conservada. Convencido pelas informações reiteradas da moça, dirigiu-se ao pequeno depósito, procurando. Nisso, Félix e eu abordamo-lo, mentalmente. O paternal benfeitor rogou-lhe examinasse a situação. Fitasse aquela menina, assim fatigada e só, além das 10 horas da noite, longe de casa. Despenteada, olheiras fundas, sem bolsa, sem agasalho. Ele também, Salomão, era pai e avô sensível. Não desse orientação em torno de venenos. Tivesse cuidado. Sossegasse aquela criança abatida com algum soporífero, fazendo admitir que levava o agente letal. Mentisse por piedade, mostrasse compaixão, adiando o entendimento mais claro para depois. Aquele homem, com toda certeza, se agrisalhara em rudes experiências para adquirir a sensibilidade aguçada com que nos assimilou os apelos, porque, de imediato, se enterneceu. Voltou-se, discretamente, para o balcão e mirou a freguesa, pela porta semicerrada, espantando-se ao vê-la, num instante como aquele em que não se supunha observada. Marita afigurou-se-lhe uma peça do museu de cera, amarrotada, inerte. Somente os olhos, embora parados, se evidenciavam ativos, em razão das lágrimas copiosas. Oh! Meu Deus, refletiu ele, desconsolado traço, isso não é coriza, isso é dor moral, dor terrível. Salomão renunciou à pesquisa iniciada e sacou de largo recipiente de vidro alguns sedativos comuns e tornou-lhe a presença. Fingiu despreocupação e apresentou-lhe os comprimidos, asseverando. São estes. Para a cachorrinha, no estado de que você fala, basta um. Tão violento assim? Perguntou a jovem, diligenciando reanimar-se. Isso é uma bomba de aplicação muito rara. Aparentando sem baído, para angariar-lhe a confiança, o boticário paternal alegou, porém, que só forneceria ante a receita médica. A responsabilidade pesava-lhe, muito grande. Ela, contudo, insistiu. Que o farmacêutico não duvidasse. O veterinário assinaria o papel. Consultou se poderia adquirir 10 unidades. Melhor agir na certa. Não aguentava mais os gemidos ao pé do leito. Salomão refletiu. Voltou ao depósito e escolheu 10 comprimidos calmantes, de potencialidade suave. Se ingeridos por ela, funcionariam beneficamente, prodigalizando-lhe sono reparador. Marita agradeceu e despediu-se. Salomão recomendou-lhe repouso, juízo. Seguimo-la, de perto. Vagarosa, atravessou 2 quarteirões pela frente, ganhou a Avenida Atlântica e acolheu-se num bar. Solicitou um copo de água simples, sem gás, em recipiente de plástico. Delicadamente atendida, transpôs o asfalto, pulou do calçamento de pedra no lençol argenteado de areia e acomodou-se no lugar que lhe pareceu mais escuro. Aspirava a morrer, ao pé do mar, daquele mar sereno e bom que nunca a enjeitara, refletia com lágrimas. Queria partir, contemplando aquele mar que a beijava sem malícia. Antes do gesto que considerava supremo, recordou a mãezinha que não conhecera e supôs-se mais infeliz. A genitora,
Não obstante desprezada pelo homem a quem se entregara, conseguira um teto para o momento do grande adeus. Ela não. Fora maltratada, espezinhada, escorraçada. Devia partir do mundo com um nome emprestado que detestava, agora. Classificava-se por lixo da terra, supunha desafogar a todos, renunciando à existência. Rememorou as manhãs felizes em que desfrutara, ali mesmo, tantas vezes, o ar puro que vinha das águas e o agasalho do sol. Parecia rever a massa domingueira, fraternalmente confundida na carícia da espuma. Atenta, imaginava-se ouvindo, de novo, a algazarra das crianças, lançando a bola ou manejando a peteca. Sim, não possuía um lar para morrer, mas dispunha da praia, hospitaleira e amiga, que reunia desconhecidos, aos milhares, sem nunca fazer-lhes perguntas indiscretas, a todos abraçando por verdadeiros irmãos. Lamentou-se e chorou, longo tempo, enquanto Félix e eu esperávamos que dormisse para enfrentarmos os problemas eventuais. Marita despejou os 10 comprimidos na boca e engoliu-os de um sorvo com água pura. Em seguida, arrimou-se no encosto do passeio de pedra, qual se dispusesse a meditar. Dos olhos, penderam as lágrimas que ela acreditou fossem as últimas e deixou que a brisa lhe afagasse os cabelos. Brando torpor anestesiou-a. Consultamos o horário. 55 minutos depois da meia-noite. Félix orou por instantes. Não pude compreender, de imediato, se por obrigações de vigilância ou se correspondendo aos apelos do instrutor, 2 rondantes desencarnados apareceram, ofertando serviço. Félix aceitou, reconhecido, e, enquanto os recém-chegados passaram a velar, ele e eu empreendemos a tarefa restaurativa. Providências para que a jovem não se afastasse, em espírito, do corpo desgovernado, passes reconfortantes nos centros de força, estímulos variados em diversas seções do campo cerebral, insuflações nos vasos sanguíneos, operações minuciosas e demoradas. Acupuntura magnética do plano espiritual, em que o orientador patenteava notável mestria. Quase 4 horas foram despendidas, ao fim das quais, Marita repousava tranquilamente. Reconfortado, via nos olhos do benfeitor a esperança luzindo. Nisso, porém, um gari selvajado largou a rua e caminhou em nossa direção, regando a areia. Dando com os olhos na menina adormecida, sentiu-se mordiscado de curiosidade. Não valeram recursos manobrados pelos vigias. O fanfarrão, relativamente moço, avançou para ela e sacudiu-a, rouquejando: "Acorda, vagabunda, acorda, vagabunda." Feriram-se-me as fibras do sentimento, não só pela criança injustamente maltratada, mas também pela imensa dor que se estampou no semblante de Félix que, pela expressão agoniada, tudo daria para materializar as mãos e impedir aquele assalto. "Acorda, vagabunda, acorda, vagabunda." As palmadas estalavam no rosto, cujas lágrimas o vento enxugara, piedosamente. Frustrados, vimos-la abrir os olhos, estarrecida. Que homenzarrão aquele que, ao vê-la estremecer, não se pejava de comprimir-lhe o busto com as mãos libidinosas. Não obstante atordoada, perguntava a si mesma se teria morrido, se estaria no inferno renteando com um demônio. Intentou gritar, mas a garganta esmorecera. Mesmo assim, ergueu-se, aterrada, e aligeirou o passo, cambaleante. Superando embaraços, ganhou a calçada em que um banco orvalhado convidava ao repouso, porém, não dispunha de serenidade para assimilar-nos as sugestões. Pisou, atarantada, no asfalto, indiferente aos princípios do trânsito. Oscilou, aqui e ali, estremunhada. Automóveis deslizavam velozes, lambretas estrondeavam em correria. Pedestres iam e vinham, diligenciando alcançar o trabalho à distância ou regressando ao aconchego doméstico, depois das atividades noturnas. Agitavam-se funcionários da limpeza e veículos ocupados em serviços da madrugada. Preparava a cidade o dia novo. Seguíamos a pobre menina, espíritos contundidos por amargos presságios. Parecia-me Félix um educador venerando, repentinamente descido a saracoteios na via pública, no propósito de salvar uma criança querida. Entre simpatia e respeito, eu acompanhava, penalizado, o grande instrutor que se apequenava e se afligia por ajudar. Rapazes semi-embriagados na esquina próxima, ao fitarem Marita, vacilante, gargalharam, invectivando: "Tipa de pileque! Tipa de pileque!" Motoristas de passagem gritavam-lhe injúrias, e, sem que aparecesse algum braço humano que a sustentasse no atordoamento que lhe impunha reiterados tropeções, foi colhida e projetada a pequena distância, por automóvel em velocidade excessiva, qual trapo de carne que se arremessasse, violentamente, no chão. O carro chispou, transeuntes acorreram. Moças que regressavam de excursões alegres gritaram, alarmadas. Uma delas prorrompeu em choro histérico, sendo contida à força. No trânsito interrompido, em que debalde se buscava positivar responsabilidades, todos os veículos despejavam curiosos que se reuniam em torno da jovem, inerme. O corpo planara,
A cabeça batera contra a pedra e, em seguida a curta reviravolta, caíra de bruços. Pessoalmente, achávamos-nos atônitos. Não contávamos com experiência bastante para ocasiões qual aquela em que o desastre consumado exigia improvisações. Todavia, entre os clamores de quantos apelavam para o socorro policial, irmão Félix sentara-se no asfalto. Aplicando vigorosos estímulos magnéticos sobre a cabeça da menina acidentada, fê-la cobrar energias para ganhar, mecanicamente, o decúbito dorsal, a fim de que respirasse indene de maiores dificuldades, através de movimentos que, para muitos dos circunstantes, significavam esgares da morte. Marita quietara-se de todo. Tive a nítida impressão de que a base do crânio se fraturara, mas não me era lícita qualquer inquirição. A carga emocional pesava em demasia, para que me fossem possíveis quaisquer considerações de ordem técnica. O irmão Félix, na atitude dos pais, profundamente humanos e sofredores, acomodava-se de tal modo que a cabeça da jovem se lhe estendia no regaço. Erguendo as mãos sobre as narinas em sangue, levantou os olhos e orou em voz alta, que o destacava da multidão em crescente vozerio: Deus de infinito amor, não permitas que tua filha seja expulsa da casa dos homens, assim, sem nenhuma preparação. Dá-nos, Pai, o benefício do sofrimento que nos consinta meditar. O Deus de amor, mais uns dias para ela, no corpo dolorido, algumas horas só que sejam. Calou-se o instrutor, como qualquer criatura terrestre, machucada de angústia. Logo após, acenou para mim e recomendou-me demandar o apartamento do Flamengo, para observar o que seria razoável obter, no tocante a medidas de auxílio. Que eu procurasse Cláudio ou Márcia, que lhes suplicasse apoio, compaixão. Ele, Félix, inspiraria alguém a telefonar. Os Nogueiras estariam entre ele e mim, a fim de que se enterassem do acidente e fossem mentalmente movidos à piedade. Permaneceria ali, velando, fazendo quanto pudesse para que a desencarnação imediata não se verificasse. Quando eu voltasse do Flamengo, reunir-nos-íamos de novo. Ao vê-lo assim humilhado na abnegação de que dava testemunho, arranquei-me à pressa, não só para atender à incumbência, mas também para desabafar-me. Às vezes, é preciso que as lágrimas nos sirvam de confidentes, quando não haja alguém que nos ouça. Tanto trabalho daquele benfeitor sublime para salvar uma criança gravada de duras provas. Tanto o sacrifício de um orientador, cuja grandeza se quintessenciara nas esferas superiores, para ofertar-lhe os braços. Entretanto, o malogro de tudo se me afigurava inevitável. Antes que me arremessasse, da Avenida Atlântica para o Túnel Novo, ouvi muitas vozes que se elevavam, exclamando: morta! Morta! Incapaz de sopitar as lágrimas, voltei-me para contemplar no rosto do irmão Félix o efeito de semelhante notícia, concluindo comigo mesmo: tudo inútil, tudo inútil. Mas, vigoroso impacto de esperança me banhou o coração. Tive a ideia de que fontes imponderáveis de energia jorravam do firmamento claro e estrelado sobre aquele recanto de Copacabana, que o mar acariciava de perto, como a rogar-nos confiança em Deus, na linguagem cessante das ondas. Não. A batalha não arrefecera. Tínhamos conosco o suprimento do amor e a luz da oração. Nem tudo estava perdido. O benfeitor, guardando paternalmente nos braços aquela criança desfalecida, fixava os olhos nas alturas e, recolhido a profundo silêncio, parecia agora falar com o infinito. Fim da primeira parte. Segunda parte. Médium, Francisco Cândido Xavier. Capítulo 1. Quase 5 da manhã, quando nos vimos na intimidade dos Nogueiras. A casa jazia quieta. Peças mudas, silêncio. Agitava-se, porém, Dona Márcia, subacolcha leve, cansada de vigília. Varara a noite em aflição. Na penumbra do quarto, apoiava o cotovelo no travesseiro e a cabeça na mão, de pensamento longe. Tinha os olhos empapuçados de chorar. A filha adotiva não voltara. Ansiosa, esperava que o dia se levantasse. Telefonaria para a residência dos Torres, para saber do regresso de Marina. Se preciso, chamaria a Teresópolis. Queria comunicar-se com alguém, desentranhar-se. Sentia medo, o coração palpitava catástrofe. Consultei-a mentalmente, procurando notícias de Cláudio. Alcancei-lhe a resposta inarticulada. Supondo reconsiderar os sucessos da noite, passou a lembrar-lhe o retorno, horas antes, totalmente embriagado. Chegara tateando paredes, esbarrando com os móveis. Inferira que ele tentara afogar o remorso em copazos de uísque. Ouvira-lhe os vômitos, escutara-lhe as descomposturas à porta, mas trancara-se, precavida. Carraspane e ressaca rematando a criminosa aventura. Não desejava cenas. Súbito, quebrou a linha de reflexões em que penetrara. Repeliu-me a influência, convicta de estar reafirmando para si mesmo que atingir o ponto final da tolerância. Nada mais com Cláudio. Convertera a mágoa em nojo. Aspirava a nova atitude, suspirava por desquitar-se, fugir. Deixamo-la engolfada nas alegações negativas,
buscando o aposento dos fundos. Nogueira aí se despejara em cama de solteiro, completamente equipado, sem alijar nem mesmo o paletó. Estirava-se de lado, a expelir saliva grossa pelo canto da boca, ressonando, tranquilo, e, com ele, o vampirizador, relaxado sob os efeitos do álcool. Ambos lagados, embrutecidos. Demorava-me na inspeção, quando a campainha do telefone retiniu. Com certeza, irmão Félix obtivera meios de abrir-me alguma porta, a fim de que me fosse possível atuar, favoravelmente. Imprescindível atacar o problema, advogar a proteção de que for incumbido. Tornei à sala. Dona Márcia, embabedou, punha o fone ao ouvido, carregada de escuros pressentimentos. A voz de um homem simples repontou no auscultador. Estou falando com o seu Cláudio Nogueira? Na casa dele. Ele está. Dona Márcia reconhecia de todo o impraticável ensaio de qualquer conversação com o esposo, escornado àquela hora, e respondeu, positiva, não está. Quero falar com ele ou com a madama. A interlocutora, experiente demais em trotes e adestrada no jogo das conveniências sociais, pressupôs estar em contacto com algum novo despropósito do marido, e indagou, prudente, com quem estou falando? Com Zeca, lixeiro. Estou em Copacabana, preciso dar notícia de um desastre. Que desastre? A senhora é a dona da casa? Não sou, mas trabalho aqui. Sou empregada. Dona Márcia receava cair em complicações, na hipótese de transpor as raias do anonimato, e, à vista disso, antes que o desconhecido revidasse, acrescentou, os patrões estão ausentes, mas posso dar o recado. Olhe, gaguejou o informante traço, o caso é com Dona Marita, a moça da loja. Que há? Diga, por favor, que há? A senhora Nogueira sentiu-se traspassada de angústia, enquanto, de minha parte, concluía que Félix angariara o concurso de um lixeiro prestimoso para transmitir a notícia, preparando o terreno que me cabia encaminhar ao plantio da compaixão. Diga aos patrões que ela foi atropelada. Onde? Como? Quando? Bem, eu não sei como foi, mas vi que era ela, agora. Há uma boa meia hora, aqui perto, na Avenida Atlântica. Está aí? Não está, a ambulância já levou. Mas o senhor tem certeza? Tenho toda a certeza. Ela estava sem bolsa, ninguém a reconheceu. Mas eu conheço Dona Marita, foi sempre amiga de minha mulher desde que veio para cá. Minha mulher é empregada no edifício da loja. Coitada de Dona Marita, moça tão boa. Ela é que conseguiu lugar para minhas duas filhas na escola, mas, escute, Dona Márcia cortou as referências, terrivelmente chocada a traço. Como está ela? Dizem que morreu. Embora calejada contra as emoções, a esposa de Cláudio abandonou o fone e afastou-se, pálida. Arremessou-se à cama e agarrou a própria cabeça, entre as mãos, julgando enlouquecer, morta. Marita morta, refletiu, atribulada. Recordou o ultraje que a pobre menina experimentara naquela noite que o dia nascente esfumara, qual se expulsasse um pesadelo, e a mente divagou. Aracélia, a servidora e amiga. 20 anos antes. O suicídio. E agora a filha, na mesma tragédia, com o mesmo homem. De certo, Marita, envergonhada, procurara a morte. Inexperiente, sucumbira. Ajustava argumentos por dedução. Crescina falara-lhe de encontro com Gilberto, no entanto, apanhara Cláudio em desconcerto flagrante. Tudo indicava a intromissão dele em algum arranjo dos jovens, para infligir à filha imperdoável insulto. Indubitavelmente, a desventurada menina preferira morrer. Nesse entretempo, intervim. Assimilei os pensamentos de simpatia e fui-la meditar nas tribulações de Marita, dentro da noite, esforçando-me por incliná-la à compaixão. Largasse o marasmo, sacudisse Cláudio, chamasse, implorasse. Se o marido não estivesse em condições de compreendê-la, que ela própria saísse à rua. Procurasse a moça. Telefonasse à polícia, refletisse nela, como sendo sua própria filha. Corresse ao pronto-socorro da Zona Sul, inquirisse funcionários. 0 ouvisse médicos, visitasse a morgue. Alguém auxiliaria, encontraria a criatura que a providência divina lhe pusera nas mãos. Quem saberia? Talvez que ela ainda estivesse nas raias do fim a esperar-lhe as mãos piedosas, como quem aguarda uma bênção. Dona Márcia ouviu mentalmente. Ao recolher-me as sugestões, imaginou a filha estendida no necrotério, comoveu-se e chorou. Entretanto, a senhora Nogueira não era pessoa que renunciasse a peso e medida, em matéria de questões sociais e domésticas. Reagiu para logo, crendo-se piegas. Não queria afundar-se em sentimentalismo, confessou, na suposição de que falava consigo mesma. Era necessário sopesar prós e contras. Do pesar ao cálculo, mediaram apenas alguns instantes. Efetivamente, lastimava Marita e enojava-se de Cláudio, monologou, todavia, era mãe. Nada de aliar-se ao destino da filha. Marina aprumava-se. Os Torres eram ricos, talvez riquíssimos.
Ambas as moças disputavam Gilberto. Afinal, a morte de Marita surgia por solução. Assim que pudesse chamar o esposo a Bios, combinariam plano certo, levantariam a hipótese de acidente, inventariam versão plausível. Ela própria afirmaria que concedera à jovem permissão para pernoitar em casa de parente enfermo, recomendando-lhe o regresso tão cedo quanto fosse possível para a obtenção de notícia urgente. Indispensável maquinar situações, engenhar detalhes. Os chefes da loja, amigos de Marita, se interessariam pelos fatos. A imprensa tomaria atenção. Cabia-lhe preparar-se a fim de facear repórteres e fotógrafos. Pensou no modelo azul com que se apurava na representação a funerais e vasculhou a memória para saber onde colocara, distraída, os óculos escuros. Quando a manhã se adiantasse, despertaria o esposo, com vista ao ajuste. Conversariam seriamente. Até lá, fantasiaria a história convinhável ao público, em função da felicidade do futuro de Marina. Se a outra estava morta, para que preocupar-se? Importava-lhe agora a filha, somente a filha. E, depois que a filha se casasse? Nada de Cláudio. Não se sentia inútil, mas andava cansada de dar no batente, suportando inibições e contrariedades por um esposo que, desde muito, se lhe fizera detestável. Não se escravizaria. Receber um convite de Selma, companheira de infância, para negócio que considerava lucrativo, na Lapa. Na frente um café, acompanhado de aperitivos e guloseimas e, nos fundos, quartos de aluguel. Reconhecendo que Dona Márcia se imobilizava, mentalmente, em digressões esconsas, tornamos a presença de Félix para a obtenção de roteiros precisos. Acomodada no leito de emergência, Marita figurava-se em coma. Félix, assistido agora por 2 médicos desencarnados, em serviço na grande instituição socorrista, se mantinha sereno, apesar da tristeza que lhe velava o semblante. Acolheu-me, paciente. Ouviu-me. De posse das informações de que me fizera mensageiro, recomendou-me esperá-lo alguns minutos. Sairíamos, à cata de um reforço. Enquanto isso, auscultei a jovem acidentada, que jazia inconsciente, em terrível depressão. Escassas reações dos centros nervosos, anoxemia, sensíveis alterações dos capilares, lesões no peritônio. Os esfíncteres descontrolados davam passagem a líquidos e excrementos que empastavam a veste. Félix mobilizou as providências cabíveis e rogou aos colegas desencarnados nos substituíssem por instantes. Demandamos a residência de Cláudio. A caminho, notei que o benfeitor, em silêncio, adensava a própria forma, transfigurando-se na apresentação. A ocorrência, que eu consegui apenas depois de paciente elaboração mental, obtinha Félix com esforço ligeiro. Rápidos momentos imprimiu ao corpo espiritual novo ritmo vibratório. O instrutor assumira as características de um homem vulgar. Por que a transformação? André, respondeu, assimilando-me os pensamentos ninguém pode fazer tudo senão Deus. Você é também médico e não ignora que, em certas ocasiões, é imperioso pedir remédio ao peoriteiro. Na Terra, às vezes, para socorrer um santo é necessário dosar um veneno. Marita, em súbita decadência física, precisa agora dos préstimos de alguém que a ame infinitamente. Chegou a hora de esmolar para ela o socorro dos que a feriram ao mando. A voz do amigo carregava-se de pesar, contudo, não nos era possível comentar a filosofia que enunciava, de vez que atingíramos o prédio em que se dependurava o ninho dos Nogueiras, banhado pelo sol recém-vindo. Subimos. Qual aconteceu comigo na véspera? O instrutor bateu a porta semicerrada. Após reiterados chamamentos, Moreira veio atender, como qualquer ser humano estremunhado. Não me via, por quanto de tempo não dispusera eu para a metamorfose necessária, mas, renteando com Félix, desenrolou comprida fileira de insultos, que o benfeitor recebeu com humildade. Quando terminou, algo desenchabido pela ausência de qualquer resposta que lhe alimentasse a ira gratuita, Félix comunicou-lhe o acidente. Sabia-o interessado na proteção da moça, rogava-lhe amparo. Diante da incredulidade com que era acolhido, solicitou-lhe fizesse a gentileza de verificar se a menina amanhecera no lar. Moreira correu ao interior e voltou, coçando a cabeça. Sim, atenderia ao apelo, mas não despertaria o dono da casa enquanto não averiguasse a realidade. Carrancudo, ladeou o instrutor, sem dizer palavra, do Flamengo ao estabelecimento de socorro público, mas, topando a moça, entregue à miserabilidade orgânica, o peito se lhe explodiu numa torrente de lágrimas, semelhante à rocha que se partisse de repente para revelar uma fonte. Rodou sobre os calcanhares e arrancou-se qual flecha. Félix, confortado, explicou que, pelo visto, Cláudio não tardaria, informando-me de que, segundo lhe era lícito ajuizar, Marita conseguira a pequena moratória. Mais alguns dias no corpo amarfanhado, 15 a 20 no máximo. Tempo de meditação, preparo valioso ante a vida espiritual. O cérebro seria protegido, mas não recuperado.
Desorganizara-se. Dentro de algumas horas, a moça poderia pensar e ouvir com regularidade, rever alguns recursos da sensibilidade e enxergar imprecisamente, entretanto, não mais contaria com o centro da fala. Naquele estado, aditou ele, permaneceria facilmente, na esfera física, por muito tempo ainda, mas o peritônio sofrera contusões de efeitos irreversíveis. Não valeriam antibióticos, por maior fosse a carga. Ainda assim, sentia-se reconhecido aos supervisores espirituais, que haviam advogado a pequena dilação. As horas finais ser-lhe-iam preciosas. Desfrutaria o ensejo de aprontar-se para a renovação, enquanto que Cláudio, Márcia e Marina talvez reconsiderassem caminhos. Arrecadava-lhe o otimismo, comovidamente. Transcorridos pouco mais de 50 minutos, Cláudio, seguido por médico que se lhe afeiçoara à família e que conhecia Marita, desde muito, deu entrada no posto de assistência. Márcia, sob a pressão de Moreira e interrogada pelo marido, liberara as informações de que dispunha. O facultativo recém-chegado deixou o bancário no vestíbulo para efetuar a inspeção, identificando a menina sem maiores dificuldades. Feito isso, tomou providências, junto aos colegas, para que a jovem fosse imediatamente transferida para o Hospital Central dos Acidentados, com vistas ao tratamento urgente e minucioso. E depois de ligações telefônicas, no preparo da instalação necessária, determinou as medidas inadiáveis. Que limpassem Marita, que se lhe purificasse o ambiente, que mesmo acreditada em coma fosse tratada com o máximo apreço. Seja dito, no entanto, que não se registrara, ali, qualquer desleixo. As condições precárias da moça exigiam repouso, quietação. Justo observá-la, antes de qualquer alteração suscetível de agravar-lhe os constrangimentos. Com efeito, iniciada a laboriosa remoção que Cláudio e Moreira seguiram, de longe, a cabeça, pendida para trás, impeliu o sangue a movimento retrógrado e surgiu a possibilidade de asfixia. Elix controlou, quanto pôde, as mãos dos condutores, e, tão logo a vimos ajustada em novo leito, vali-me do socorro magnético de profundidade que as circunstâncias exigiam. Sentei-me, de maneira a guardar aquele corpo abatido em meus braços, envolvendo no meu próprio hálito, numa operação que nos permitiremos nomear aqui por adição de força, cujos resultados se destacam surpreendentes, quando a criatura retida no envoltório físico se mostra nos últimos lances da resistência. Nesse ínterim, Félix aconselhou que eu me adensasse na apresentação, a fim de que Moreira me enxergasse os exercícios. Conservava a esperança de vê-lo oferecer-se para manter a respiração da moça em boa ordem. Orei, empenhando-me na consecução do objetivo, e quando Nogueira e o acompanhante vararam a porta do quarto em que a administração nos localizara, o vampirizador deitou-me olhar espantadiço. Cambalearam sensibilizados, aflitos. Incoercível emoção me tomou a alma. Cláudio obeirou-se, trêmulo, da filha e rompeu em soluços. Tanto quanto me era dado perceber, aquela hora significava para ele doloroso balanço de consciência. Instintivamente, tornou a infância e a mocidade. Lembrou as leviandades primeiras. E reflexões do passado corporificaram-se-lhe na memória. Enfileirou na imaginação os desvarios sexuais das trilhas percorridas. Cada jovem que iludira, cada mulher de cujas fraquezas abusara repontavam-lhe na tela mental, como que a lhe perguntarem pela filha que a vida lhe trouxera. Aquele homem que me inspirava sentimentos contraditórios e de quem teria desejado distanciar-me, tocado de aversão, me insuflava agora um enternecimento que somente as lágrimas exprimiam. Perante a enfermeira impressionada, Cláudio ajoelhou-se e, com ele, pôs-se Moreira genuflexo. Em choro convulso, o pai alisou aqueles cabelos despenteados, contemplou a fisionomia de cera que a morte parecia estar modelando, mirou a face e os lábios entumecidos por equimoses, aspirou o ar deteriorado que se lhe exalava dos pulmões e, mergulhando a cabeça nos lençóis, gritou, vencido. Ah! Minha filha! Minha filha! Quase no mesmo instante, a fronte de Moreira vergou, como se esmagada de sofrimento. Ambos jaziam, ali, debruçados, rente aos meus joelhos, com a mesma rendição dentro da qual Marita se me conchegava ao regaço. Reconheci que a providência divina, em seus desígnios, não me aproximava unicamente da vítima. Os verdugos também pediam amor. Segurando a moça inerme, à altura do peito, afaguei-os com a destra, sustentando-me em prece. E a prece clareava-me o pensamento, corrigindo-me a visão. Sim, tentando consolar aqueles dois homens que o remorso dobrava em tormento indizível, refleti nos meus próprios erros e compreendi os propósitos da vida. Não. Eles não eram os estupradores, os obsessores, os inimigos, os carrascos que eu detestara na véspera. Eles eram meus amigos, meus irmãos. Capítulo 2. Confrangido, mas sereno, Félix acercou-se de Nogueira, administrou-lhe energias de refazimento e, após levantá-lo, despediu-se, asseverando que voltaria.
Que não me inquietasse, falou, bondoso. Estaríamos juntos, enviaria cooperadores, tomaria providências. Respondi, sossegando-o. Afeiçoara-me aquela menina que, afinal, era nossa filha em espírito. Não a deixaria na dura fase da desencarnação. Entre mentes, Cláudio afastou-se, buscando o especialista. Moreira, que me observava desde a chegada, fitava-me agora com simpatia, que me empenhava em conservar. Em dado momento, interpelou-me. Amaciou o tom de voz e disse reconhecer-me. Queixou-se. Vira diversos irmãos desencarnados, avizinhando-se da porta e acenando com asco. Apontavam Marita com desprezo, referiam-se a figurações despudoradas, traçavam gestos no ar, sugerindo quadros obscenos, e um deles chegara ao desplante de abordá-lo, indagando quem era aquela mulher que transpirava carniça. Tratei de consolá-lo. Aquilo passaria. Esperávamos companheiros, abastecidos com os recursos necessários, a fim de que isolássemos o recinto. Satisfazendo-lhe as perguntas, esclareci que, sem querer, assistira ao desastre e condoera-me daquela moça sozinha, jogada no asfalto. Quis saber minudências, contudo, temendo embaraços, prometi-lhe que, logo aparecesse oportunidade, colheria informes seguros para nós ambos. Tentando harmonizá-lo com as exigências do serviço que nos defrontava, roguei-lhe permissão para cooperar. Ficaria contente se ele me aceitasse o concurso, ali, ao pé daquela jovem que a provação humilhava. Colhera alguma experiência em hospitais e poderia ser útil. Moreira comoveu-se e aprovou a ideia. Sim, aclarou, devotava-se a ela, com ardente afeição, e me reconhecia o desinteresse em servi-la. Contaria comigo, reportou-se a compensações. Conhecia meios de auxiliar-me, defender-me-ia, ser-me-ia companheiro fiel. Em seguida, examinou curiosamente o processo pelo qual a respiração de Marita era auxiliada e pediu-me instruções. Queria substituir-me. E com toda a diligência e humildade se colocou no meu posto que, em minutos breves, atendia à manutenção da jovem, com segurança superior àquela que me esforçava em cultivar. Procurei adistrá-lo. Obedeceu docilmente e guardou nos braços aquele corpo amarrotado, que se transfigurara num fardo de dor, salpicado de fezes. O perseguidor da véspera, tocado no âmago, enlaçou-a com a dignidade de um homem piedoso que socorre uma irmã, empregando-se no trabalho de instilar-lhe energias e reaquecer-lhe os pulmões com o próprio hálito. Sensibilizado, ao identificar-lhe a transformação, concluí que nem sempre é o salva-vidas, tecnicamente construído, a peça que assegura a sobrevivência do náufrago, e sim o lenho agressivo que teimamos em desdenhar. Retirei-me, por instantes, à busca de Cláudio e encontrei-o em compartimento próximo. Valia-se do intervalo, em que era constrangido a esperar pelo médico, para telefonar. A voz inconfundível de Dona Márcia vinha do outro lado. O esposo falava, sob traumatismo evidente. Ela, no entanto, não respondia fora da destreza mental que lhe conhecíamos. Folgava em saber que a filha estava ainda viva. Melhor encerrassem o assunto. Se a medicina já estava em cena, desistia de aumentar as aflições que lhe inchavam a casa. Nogueira passou do noticiário às súplicas. Seria conveniente que ela viesse amenizar a situação. A senhora, porém, mencionou compromissos inadiáveis. Estava de saída para a aquisição de linhas, destinadas à confecção de vários enfeites encomendados por Marina. Compreendia que a moça talvez não se recuperasse, entretanto, inclinava-se a crer que tudo não passava de episódio sem importância. Marita sempre fora exagerada em questões de sensibilidade, gostava da ostentação de ridículo. Além disso, se estivesse tão mal quanto o marido supunha, ele, na condição de pai, se achava lealmente junto da filha, eximindo a ela, Dona Márcia, de sacrifícios maiores do que aqueles que já lhe sobrecarregavam os ombros. Fez xiste, mascarando de sarcasmo o desapontamento com que recolhia a informação de que a filha adotiva não estava morta, impelindo todos os constrangimentos da família a estaca zero. Recordou ao esposo que o Rio não era interior e que doente algum se podia dar ao luxo de contar com mais de uma pessoa, acalentando o leito, numa capital que cedia o tamanho de Babilônia. Declarou-se cansada de bobagens e arrufos entre jovens namorados e afirmou preferir tricotar a fazer adulação para uma filha que não era dela e que sempre timbrara em loucura e faniquito. Rematava, aconselhando para que não se complicassem com despesas. Que ele ouvisse os médicos e removesse a menina, quanto antes, para casa. Nogueira, desolado, insistiu, pintando o quadro em que se contristava. Entretanto, a senhora encerrou a conversação, atirando-lhe uma frase que lhe despedaçou as últimas esperanças. Bem, Cláudio, tudo isso é problema seu. Nogueira discou para a residência dos Torres. Marina ainda não voltara. Desacoroçoado, chamou para a casa do chefe. Atendido, prestou sucinto relatório da apertura, indagando sobre a concessão de férias no banco. O diretor sossegou-o. Compreendia a emergência, também era pai.
Não apenas despacharia favoravelmente a petição, mas se colocava igualmente ao dispor dele para qualquer eventualidade. Tornando ao aposento onde Moreira velava, entrou em conversação com o facultativo do serviço. O médico registrou-lhe a inquietude e compadeceu-se. Asseverou que era cedo para um pronunciamento mais claro. Empreenderia exames, prescrevera transfusões de sangue e antibióticos, estudaria as reações. Mesmo assim, não dispensaria a consideração de um neurologista, na hipótese de surgirem complicações, em vista da pancada forte, a vida no crânio. Nogueira concordou e, humilde, solicitou permissão para instalar-se junto da filha. Não se queixaria de preços, advogava para ela o melhor tratamento. O clínico prometeu cooperar, favorecer. Daí a instantes, Marita foi novamente transferida de quarto, onde Cláudio, Moreira e eu passamos a intimidade mais ampla. Aqueles dois espíritos, que se avalentoavam por bagatela, manifestavam-se agora diferentes, submissos. O esposo de Dona Márcia trazia os olhos marejados de pranto. Partira-se-lhe a alma. A convicção de que a filha tentara o suicídio, por culpa dele, requeimava-lhe o coração, qual lâmina esfogueada que se lhe enterrasse no peito. De tantos escândalos escapara, de tantas proezas se ocultara, impassível, entretanto, aquele corpo abatido que a morte espreitava parecia encerrar-lhe o destino. Sentia-se arrasado, a ponto de não lhe importar nem mesmo a confissão de todos os delitos da existência, em praça pública. Delitos que supunha para sempre esquecidos, nos escaninhos do tempo, assomavam-lhe agora a lembrança exigindo reparação. Sobretudo, Aracélia. A genitora de Marita que ele próprio aniquilara, a peso de sarcasmo e ingratidão, parecia alcançá-lo pelo túnel da consciência. A imagem daquela moça inexperiente da roça crescia-lhe por dentro. Lastimava-se, acusava, perguntava pela filha, pedindo-lhe contas. Conjeturava-se Nogueira às portas da loucura. Não fosse a resolução de recuperar a filha prostrada, usaria o revólver contra si mesmo. Afigurava-se-lhe o suicídio como sendo a válvula de livramento. Adotá-lo-ia, raciocinava, taciturno. Se Marita morresse, não desejava sobreviver. Cerrar-lhe os olhos e destruir-se-ia sem compaixão. Ao passo que as reflexões amargas lhe obscureciam a mente, colava-se Moreira aos pulmões da triste menina, num espetáculo comovedor de paciência e dedicação. De minha parte, assinalava-lhe o devotamento sincero, os propósitos puros. O corpo injuriado não lhe inspirava repugnância. Enlaçava a Marita com a veneração de quem se consagra a uma filha padecente para quem todos os cuidados e todos os carinhos são sempre escassos. De quando em quando, passava uma das mãos no rosto para enxugar as lágrimas. Aquele espírito que eu conhecera áspero e agreste amava profundamente, porque é preciso amar alguém, com extremada ternura, para sorver-lhe com alegria o hálito fétido e acariciar-lhe a pele manchada de excrementos, com o enlevo de quem preserva um tesouro imensamente querido ao coração. O silêncio era apenas cortado, de vez em vez, pelos movimentos da enfermeira que vinha fiscalizar o soro a descer no braço, gota a gota, ou aplicar injeções, segundo os avisos médicos. O dia avançava. 3 da tarde. Calor. Para Cláudio, as horas assemelhavam-se a correntes que arrastava no cárcere do remorso. A noção de isolamento agigantose-lhe no espírito. Voltou ao telefone e procurou por Marina. A filha atendeu. Palestraram. Cientificara-se do acidente por Dona Márcia, no entanto, esperava que a ocorrência desagradável não passasse de susto. Não lhe era possível comparecer no hospital. Dona Beatriz, que passara a considerar igualmente por mãe, piorara muitíssimo. Aguardava-se-lhe o fim, a qualquer hora. Que o pai a desculpasse, entretanto, admitia que a irmã devia estar satisfeita ao saber-se assistida por ele. Impossível pedir mais. Nogueira regressou ao quarto, esmagado pelo desânimo. Ninguém para migalha de apoio, ninguém entender-lhe o suplício moral. Às 5, no entanto, alguém apareceu, um velho que solicitara a recomendação de clínico prestimoso. A sós com Nogueira, apresentou-se. Era Salomão, o farmacêutico. Declarou-se amigo da moça acidentada. Estimava-lhe a lhaneza de trato, apreciava-lhe as gentilezas. Vizinho da loja, partilhava com ela o café, quando obrigado ao lanche fora de casa. Surpreendera-se com a notícia do atropelamento e deliberara visitá-la, mesmo porque acreditava tivesse sido um dos últimos amigos que Marita ouvira na véspera. E, diante da curiosidade e do reconhecimento do interlocutor, narrou quanto sabia, pormenor a pormenor. Evidente, concluiu, que alguma desilusão recôndita lhe ditara o gesto desesperado. Recordava-se, perfeitamente, de lhe haver notado o pranto que ela, em vão, buscava disfarçar. Teria ingerido os soporíficos que lhe dera, e, identificando-lhes o caráter inofensivo, certamente que se projetara sob um automóvel em disparada. Cláudio ouviu, chorando. Intimamente, aceitou a hipótese. Sem dúvida,
A filha não pudera sobreviver ao insulto de que ele próprio se acusava. Aquele desconhecido confirmava-lhe as impressões. Refletiu no suplício moral da jovem humilhada. Antes de se lançar ao gesto infeliz, sentiu-se o mais abjeto dos homens, no arrependimento que lhe azorragava todas as fibras da consciência, e agradeceu ao interlocutor, sofrendo soluços. Abraçou Salomão, no impulso de louvável sinceridade, e salientou que ele, o visitante gentil, era o verdadeiro e talvez o único amigo daquela criança que procurara a morte e que tudo fariam para reaver. O farmacêutico apiedado arriscou um alvitre. Confessou-se espírita e assinalou que os passes, sob a cobertura da oração, beneficiariam a menina prostrada. Ignorava quais os princípios religiosos de sua família, entretanto, possuía um amigo, o senhor Agostinho, a quem poderiam recorrer. Confiava na prece, no amparo espiritual. Se Cláudio permitisse, buscá-lo-ia. Nogueira aceitou com humildade. Afirmou-se sozinho. Não lhe seria lícito recusar um auxílio que lhe era oferecido com tanta espontaneidade. Apenas admitiu que se via na obrigação de rogar o consentimento das autoridades. O facultativo, que lhes atendeu ao chamado, ouviu a petição. Homem experimentado em angústias humanas, fitou Marita, não só com a inteligência do técnico que observa um aparelho, a caminho do desmonte para verificações finais, mas também com o sentimento de um pai afetuoso, e asseverou que Cláudio dispunha do direito de prestar à filha a assistência religiosa que desejasse, e que, em se abstendo de ferir o regulamento da instituição, fora do quarto, ali estava como em sua própria casa. Compadecido, ele mesmo favoreceria a vinda de Salomão com o espírita que indicasse. E, às 8 da noite, o boticário de Copacabana entrou com um amigo que carregava pequeno pacote, em que se encontrava um livro. Nogueira espantou-se. Aquele homem, que o saudava fraternalmente, e que lhe era apresentado por senhor Agostinho, frequentava o banco, onde se alinhava entre os clientes mais respeitados. Conhecia-lhe a posição de comerciante distinto, conquanto não lhe desfrutasse a intimidade. Entretanto, se o recém-chegado reconhecia, não dava qualquer mostra. Interessou-se delicadamente pela moça e inteirou-se de todas as minudências do desastre, com as atenções de quem escuta a própria família. Logo após, entre Cláudio e Salomão, orou, emocionado. Suplicou a bênção do Cristo para a menina atropelada, qual se expusesse, diante de Jesus invisível, uma filha profundamente cara, e, em seguida, ministrou-lhe passes de longo curso com o devotamento de quem lhe transferia as próprias forças. Cooperamos com ele, sob o olhar penetrante de Moreira, que tudo anotava como quisquioso de aprender. A operação, saturada de agentes reconstituintes do plano físico, infundiu grande bem à moça, melhorando-lhe a condição geral. Relaxou-se-lhe mais intensamente o esfíncter da micção, a respiração desoprimiu-se e conseguiu entrar em sono calmo. Cláudio solicitou a presença da enfermeira e, enquanto a serviçal modificava a rouparia, os três conversaram em saleta próxima. Informado, então, de que Nogueira jamais tivera contato com princípios religiosos, Agostinho ofereceu-lhe o livro que trazia, um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, e prometeu voltar na manhã seguinte. Capítulo 3. Nogueira, reinstalado no aposento, ensimesmou-se, refletindo. Lá fora, a noite de chumbo e, com ele, o silêncio, apenas entremeado pela respiração sibilante da filha. Se fosse unicamente Salomão o interventor inesperado, pensava, cismarento traço, e talvez não se permitiria maior detenção no assunto. Aquele vendedor de remédios que lhe confidenciara os sucessos da noite, inspirando-lhe, aliás, gratidão e simpatia, parecera-lhe excelente pessoa. Entretanto, na simplicidade bonachona com que se apresentava, poderia não passar do crente de boa-fé, lamentavelmente emblocado na superstição. Agostinho, no entanto, agitava-lhe o espírito. Comerciante abastado e instruído, não se deixaria enrolar em tapeações. Conhecia-lhe a agudeza de raciocínio, a honestidade. Além disso, possuiria ocupações mais vantajosas em que aplicar atenção e tempo. Que doutrina aquela, capaz de induzir um cavalheiro dinheiroso a entrar em prece, num quarto de hospital, chorando de compaixão por arrasada menina, à beira da sepultura? Que princípios impeliam, assim, um homem educado e rico a esquecer-se, nos socorros infelizes, a ponto de tocar-lhes as matérias fecais, imbuído daquele amor, que somente os pais conhecem nas entranhas do coração? Fitou Marita que dormia, calma, e recordou os dois homens abnegados que lhe haviam trazido alívio, sem nada perguntar. Ele que jamais se aproximara de ensinamentos religiosos, habitualmente tratados por ele com manifesta desconsideração, acolhia-se agora à vasta série de porquês. Abafado, agoniava-se com a sede de algo. Sem o apoio fluídico de Moreira, que dedicava todas as energias à moça em decúbito, lembrou o cigarro, mas dizia de si para consigo que não era mais o cigarro o objeto que desejava. Aspirava a sair,
correr ao encontro de Agostinho e Salomão, a fim de perguntar-lhes pela fé em Deus. Anelava inteirar-se de como conseguiam entesourar tanta crença. Ambos haviam suavizado a opressão que lhe supliciava a filha. Naquele instante, indagava a si mesmo se não era igualmente digno de piedade. Marita repousava no sono das vítimas, que a justiça resguarda na paz inviolável da consciência, enquanto que ele se atormentava na vigília dos réus. Reconhecia-se enfermo da alma, náufrago que afundava no redemoinho do desespero. Queria agarrar-se a alguém, a alguma coisa. Singela raiz de confiança mantê-lo-ia à margem da queda total. A solidão asfixiava-o. Tinha fome de companhia. Sugeri-lhe a leitura. Que ele abrisse o volume com que fora brindado. O livro conversaria em silêncio, ser-lhe-ia companheiro. Não se comprometesse a digerir-lhe, de vez, todas as instruções. Consultasse trechos, aqui e ali. Respigasse ideias, selecionasse conceitos. Assimilou-me a indução e tomou a brochura, compulsando-a. Ainda assim, tentou reagir. Acusava-se incapaz, inquieto. Não retinha a menor parcela de serenidade para ler com aplicação ao assunto. Insisti, porém. Os dedos nervosos tatearam o índice. Relanceou o olhar, através das legendas. No capítulo 11, esbarrou com um item sob o título, Caridade para com os criminosos. Aquelas sílabas invadiram-lhe o cérebro atribulado quais gazuas de fogo. Sentia-se descoberto por tribunal invisível. Sim, monologou, desconsolado, é imprescindível examinar-se. Na própria conceituação, qualificava-se por zero malfeitor, foragido da grade. Durante o dia inteiro fora visto e acatado, ali, sob aquele teto, como sendo pai carinhoso, mas sabia-se estuprador, filicida. Carregava a dor irremediável de haver impelido a filha querida à loucura e à morte. Que condenações enfileiraria aquele volume contra ele? Merecia escutar a própria sentença, junto daquela que lhe caíra sob o golpe aniquilador. Procurou a folha indicada e surpresa! O livro não lhe amaldiçoava a presença. Leu e releu, chorando, aquelas frases que ressumavam brandura e entendimento. Identificou-se à frente de um apelo à fraternidade e à compaixão, que não pintava os delinquentes por seres infernais, ausentes da órbita do amor divino. A pequena mensagem concitava a tolerância e terminava rogando preces, a benefício dos que sucumbem na voragem do mal. As lágrimas borbotaram-lhe mais profusamente dos olhos. Aquelas palavras chamavam-no à razão. Percebia que o mundo e a vida deviam estar banhados de profunda misericórdia. Classificava-se por matador e achava-se ali, reconsiderando o próprio caminho, com suficiente lucidez para analisar-se e pensar. Aquele primeiro contacto com as verdades do espírito fendia-lhe, de alto a baixo, a cidadela do ateísmo. Com a sofreguidão do sedento que atravessa longo deserto, mortificado de sede, atirou-se aos textos, de cujos caracteres ideias esclarecedoras e balsâmicas vertiam, sublimes, lembrando torrentes de água pura. Esquadrinhou vários temas. Adquiriu conhecimentos rápidos acerca da reencarnação e da pluralidade dos mundos, meditou nas maravilhas da caridade e nos prodígios da fé, através das chamas imortais do cristianismo que ali renasciam para ele, reaquecendo-lhe o coração. Quando olhou o relógio, os ponteiros marcavam 2 da madrugada. Varara 4 horas, mergulhado no livro, sem perceber. Sentia-se outro, o cérebro clareara-se, crivado de pensamentos renovadores que lhe suscitavam ardentes inquirições. Aquela era uma doutrina que lhe permitia sentir e indagar livremente, qual filho no regaço de mãe. Em verdade, conjecturava, se Deus não existisse, se não houvesse uma vida, além da terra, por que se entregava, daquele modo, a tão funda compunção? Se tudo na existência acabaria em animalidade e lodo, que razões lhe ditariam o suplício moral, diante da filha, que lhe inspirava contraditórios sentimentos? Amava tanto aquela menina desventurada. Por que não lograra sustentar-se, na posição de pai, em função aos impulsos do sexo? Que forças o haviam arrastado até a condição do verdugo em que se aviltara? A ideia da reencarnação relampejou-lhe na cabeça. Ele e ela remanesciam de experiências anteriores. Indubitavelmente, algemada a dominadoras alucinações afetivas, teriam vivido no passado, padecido e chorado juntos. Aquela devoção por Marita era para ele comparável ao iceberg que mostra reduzido fragmento, ocultando o peso enorme na vastidão das águas. Naquele momento, algo lhe dizia, na acústica do espírito, que ele, Cláudio, a trouxera, de novo, para o mundo, através da paternidade, a fim de orientá-la com limpeza e abnegação. A sabedoria da vida restituíra-lhe o carinho, no sorriso filial, por algum tempo, para que retificasse os erros do tirano amoroso que deveria ter sido em épocas passadas e as paixões cujos rescaldos lhe calcinavam agora o coração. As realidades do destino se lhe alteavam do pensamento, belas e difusas, como o brilho dos raios de luz ao fundirem a névoa. Ainda assim, não se desculpava.
Reconhecia ter agravado os próprios débitos. Entrevendo as realidades da vida além túmulo, apelava para os amigos que vira partir. Que se apedassem dele.